Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate Virtual. O tema de hoje é violência contra a mulher. As nossas convidadas são a diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública, delegada Adriana Mendes, a defensora pública, coordenadora de defesa dos direitos da mulher, Flávia Nascimento, Ana Fialho, da Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras, a coronel Cláudia Moraes, subchefe do escritório do Programa de Prevenção da Polícia Militar, e Hebe Sinorini, professora do Instituto de Psicologia da UFRJ. Bom, muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa. É um tema extremamente importante que a gente precisa discutir, falar, pontuar, trazer dados. Eu queria começar contigo, Adriana, em relação ao dossiê Mulher 2020, né? O que você pode trazer para a gente de informação? Olá a todos. Eu agradeço aí o convite, Sérgio, um prazer estar aqui, né, e na companhia dessas mulheres assim maravilhosas que falam, entendem e fazem uma reflexão muito profunda em um combate à violência contra a mulher. Bom, o dossiê Mulher deste ano é a 15ª edição ininterrupta do dossiê, então é um marco para o Instituto de Segurança Pública, né? Porque é uma publicação realmente que é extremamente importante, não só para a compreensão, mas, como eu falei, para que o Estado possa traçar políticas públicas de prevenção e enfrentamento a essa violência. E esse ano, como se trata de um trabalho realmente muito significativo para a gente, para o Instituto, nós trouxemos várias inovações, análises inéditas, não só do ponto de vista quantitativo, mas qualitativo. Fizemos uma avaliação profunda com relação ao crime de estupro, né, a violência sexual, uma análise inovadora com relação ao intervalo em que a mulher leva, a mulher vítima do crime de estupro, a denunciar aquela agressão, aquele crime, ou seja, o intervalo entre a data do fato e a data do registro. Isso tudo foi para auxiliar cada vez mais a compreensão dessa vitimização, de quem é essa mulher, né, o que faz ela levar tanto tempo para fazer o registro ou não. E aí nos deparamos com um dado muito importante, que quase 20% dos registros no ano passado, de 2019, né, essa análise foram feitas com os casos de 2019, a gente observou que o fato ocorreu há mais de um ano. Então, isso é um dado realmente significativo, que até, de alguma forma, nos surpreendeu, porque a gente observa 1/5 dos casos, a mulher leva mais de um ano para fazer esse registro. O que também a gente aponta como um dado positivo, no sentido de que ela se torna mais confiante, né, com as instituições e com a percepção da necessidade dela comunicar esse fato. Então, temos essa análise inédita, temos a análise também de 3 novos títulos que foram incluídos na nossa legislação, a partir de 2018, então fizemos a análise de 2019, que é a importunação sexual, o descumprimento de medida protetiva e a divulgação de cenas de sexo, de estupro, né, de sexo sem consentimento, naturalmente, da mulher, de estupro e de estupro de vulnerável. Então, também temos essa análise inédita desses delitos. Observamos uma queda importante no número de homicídios contra mulheres. Ano passado, nós tivemos 308 casos, então tivemos uma redução de 12% em relação a 2018, o que é um dado positivo, mas quando nos deparamos com os crimes de feminicídio, esses números eles permanecem estáveis. Então, quando tratamos da qualificadora do crime de homicídio, ano passado nós tivemos 85 casos. E aí temos também uma inovação, uma análise inédita, feita pelo Instituto de Segurança Pública com relação ao crime de feminicídio. Eu pedi que fossem analisados todos os casos de feminicídio. Então, os 85 vítimas de feminicídio, 85 registros foram analisados por uma policial civil lotada no Instituto de Segurança Pública. E aí foi analisado não só a dinâmica, como o depoimento das testemunhas, verificado todo o histórico de agressão, se essa mulher já tinha sido agredida anteriormente, se já tinha sido feito registro, se já tinha um pedido de medida protetiva anterior. Uma análise também com relação a casos relacionados a esse mesmo autor, com relação a uma agressão com relação a outras mulheres anteriormente a essa vítima, essa mulher vítima de feminicídio.
Fizemos uma análise com relação ao meio que foi empregado, se arma de fogo, faca ou qualquer outro meio cruel, se havia filhos em comum, se essa mulher possuía filhos com o autor desse crime. E aí o que torna essa situação ainda mais trágica, se esses filhos presenciaram o crime de feminicídio, essa situação, se esse autor foi preso em flagrante, se posteriormente foi pedida a prisão preventiva dele. Então, fizemos uma análise muito profunda e extraímos, a partir daí, alguns trechos desses casos e colocamos também no nosso dossiê. Então, o nosso dossiê tem uma novidade do ponto de vista de conteúdo, da profundidade dessa análise do ponto de vista qualitativo, e também uma novidade gráfica em que a gente tem destacado trechos de depoimentos de vítimas, de testemunhas, relacionados a todos os crimes que perpassam aí, que percorrem o dossiê, trazendo aí uma força nessa narrativa que já por si só já é forte, entendeu? Perfeito. É um raio-x muito importante, né? Muito detalhado. Flávio, eu gostaria que você traduzisse para a gente o que te chamou mais a atenção em relação a todos esses dados. Olha, o que nos chama a atenção é o fato de que grande parte desses crimes ocorrem dentro de casa. Então, ano passado, nós tivemos mais de 228 mil registros de crimes de violência contra a mulher, e desse total, 60% dos casos, praticamente 59,3% dessas mulheres foram vitimadas dentro de casa. E quando nós trazemos esses dados para o feminicídio, cerca de 80% dos casos ocorrem dentro de casa. E atingem mulheres entre 30 e 59 anos, em sua maioria, e na sua maioria também, quando nós temos uma totalidade dos crimes de violência contra a mulher e também com relação ao feminicídio, a maioria são de mulheres negras, mais de 50%. Então, isso é que nos chama a atenção, que são pontos que, de certa forma, eles permanecem, eles persistem, né, ano a ano, mas a gente tem isso muito detalhado esse ano. Não só com relação ao feminicídio, mas com relação aos demais crimes, essas características, elas permanecem. Perfeito. Flávio Nascimento, o que te chama mais atenção em relação a isso? Ou seja, a gente tem aí vários dados, né, que podem ser pontuados. Flávio, eu gostaria que você trouxesse para a gente sua impressão a partir do dossiê. Eu vou começar falando desse dado de 20%, de aproximadamente 20% de vítimas de estupro, a análise do tempo que elas levam para fazer o registro de mais ocorrência. Mais de um ano, né? Comunicar os fatos. Como é importante a gente ter isso materializado numa pesquisa da qualidade que é o dossiê Mulher, que é uma referência para todas nós, para todas e todos que trabalham com a violência contra a mulher, né? E a gente está aí no meio de um debate bem polêmico com relação à atual portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 2282, né? Que pretende obrigar aos profissionais de saúde a notificação compulsória à autoridade policial. E aí a gente já vem, as defensorias de todo o Brasil, não só aqui no Rio de Janeiro, o Ministério Público de São Paulo também emitiu uma nota. Ontem nós encaminhamos uma recomendação à Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, porque essa portaria, ela excede ao seu poder de regulamentação, né? E traz uma questão que é inconstitucional, é ilegal, conflita com outras legislações vigentes, conflita com a Constituição Federal, conflita com os tratados internacionais de direitos humanos. E quando a doutora Adriana traz esse dado de um número bem expressivo, né, de até 20% das vítimas leva quase um ano para fazer esse registro, o tempo que a mulher vítima desse crime, que não tenho dúvidas de que o feminicídio é um crime gravíssimo, mas talvez a doutora Hebe fale melhor sobre isso do que eu, mas na minha experiência prática de lidar com as vítimas de violência sexual, a impressão que eu tenho é que é uma morte em vida, né? As consequências são muito danosas na vida dessas mulheres, né? E para entender
muitas mulheres têm dificuldade de entender essa violência que elas foram vítimas, têm dificuldade, principalmente, de entender que elas não são responsáveis pela violência sofrida, né? Elas demoram para compreender, e mesmo assim, aquelas que compreendem têm muito medo do julgamento, né? Do julgamento da sociedade, do tratamento que elas que vai ser dispensado tanto pelos atores do sistema de justiça quanto da segurança pública, porque a nossa sociedade é julgadora, reproduz estereótipos de gênero, né? E isso contribui para que essas mulheres se calem, né? Os dados do feminicídio, também essa análise qualitativa, eu acho muito importante, né, para a gente compreender melhor, principalmente aí para os agentes de segurança, sobretudo aqueles que realizam as perícias, né, desse tipo de crime, para que tenha uma perspectiva de gênero com relação a essa investigação, no momento dessa investigação. E eu acredito aí, quando a doutora Adriana fala que o número de homicídios diminuiu, talvez já tenha sido uma influência positiva na análise, na investigação desses crimes, né? A partir do momento que muitas vezes um crime de feminicídio poderia ser tipificado de forma equivocada como homicídio, né? Então é uma avaliação positiva de que está havendo uma mudança na forma que se conduz a investigação desses crimes contra a vida das mulheres. Bom, Hebe, eu acho que você já foi citado, eu acho importante passar para você justamente nessa linha cronológica, né, de pensamento. Foi citado aí um termo muito importante, né, morte em vida, ou seja, quais são essas consequências na sua avaliação e como a gente consegue entender esse dado levantado, né, do dossiê Mulher de um tempo tão grande para poder registrar uma queixa, né? Ou seja, a mulher acaba se sentindo realmente responsável, tem medo desse julgamento. Como que isso funciona na cabeça da vítima da violência? Olha, eu quero primeiro registrar a importância do dossiê Mulher, porque é um instrumento que, para os pesquisadores, é extremamente valioso. É uma das poucas séries históricas que a gente tem construído sobre o tema. Então, merece toda a nossa reverência, inclusive porque o dossiê Mulher tem capturado essas transformações, né? Não só porque traz a série histórica dos dados, mas também porque se preocupa em levantar alguns aspectos que vão se alterando conforme o tempo e vão se alterando também na legislação. Então, por exemplo, a captura do fenômeno do feminicídio foi uma resposta extremamente ágil e hoje a gente conta com os dados e vamos construindo a série histórica, né? O fato da mulher levar 1 ano para fazer o registro absolutamente não me surpreende, porque a gente precisa compreender o que significa na vida dessa mulher o impacto da violência. Não é algo simples e não é algo que ela possa nomear com facilidade, né? A violência, infelizmente, no Brasil, é um fenômeno naturalizado, sobretudo nos segmentos menos informados, nos segmentos mais pobres da sociedade. Então, uma vez que é um fenômeno naturalizado, essa mulher está convivendo num ambiente onde isso é usual, comum e absolutamente conhecido. Então, nomear como violência e se movimentar na direção de registrar uma queixa numa instituição policial e junto a um juizado, não é para essa mulher uma atitude simples. Me parece que aí a gente encontra a importância de alguns equipamentos sociais que têm sido muito esvaziados nos últimos anos, e isso me preocupa, porque quando a Lei Maria da Penha foi promulgada, ela não se constituiu apenas um instrumento para registro da violência e para o encaminhamento policial e jurídico. Ela propôs a criação de um conjunto de centros de referência
que tem a proposta justamente de acolher essa mulher num período prévio ao registro da denúncia, para que ela possa se informar, conhecer o processo e decidir de uma forma soberana, autônoma, cidadã, se ela vai encaminhar a denúncia, como, em que momento, em que condições. Então, agora o que a gente está encontrando é que a mulher está mais ou menos sozinha nesse processo, porque os centros de referência estão muito esvaziados e funcionando aquém dessa necessidade. Então, a mulher fica isolada. Perfeito. Bom, Coronel Cláudia Moraes, a senhora chefia, né? A senhora é subchefe de um escritório, né, do Programa de Prevenção da Polícia Militar, e tem aí a Patrulha da Maria da Penha, já que foi citada essa questão da Maria da Penha. A gente quer contextualizar esse aniversário da Lei Maria da Penha, que é muito importante, mas que ainda foi marcado por um aumento da violência, né? Eu gostaria que a senhora conversasse, que a senhora trouxesse alguns dados em relação à ação da patrulha e como que isso tem sido tão difícil, né, em relação ao combate a esse tipo de violência. Ouvindo todas as colocações anteriores sobre a importância de nós trabalharmos com dados, e aí eu acho que tem que começar fazendo uma referência ao Dossiê Mulher, porque ele é um instrumento que a gente utiliza para políticas públicas. Então, esses dados, para além deles serem usados, não é que nós sabemos, eles são muito utilizados pela imprensa para notificar a sociedade do padrão de violência contra a mulher, isso dá visibilidade. Da mesma forma que ele é usado no mundo acadêmico, que é muito importante a partir de dados oficiais, mas ele também é um importante instrumento para a política pública, que mostra as regiões onde você tem a maior concentração, onde a gente precisa aplicar melhor as políticas públicas, e nós sabemos que, logicamente, esses crimes eles são influenciados pelo registro, pelo que a gente chama de subnotificação. Então, quanto mais nós falarmos sobre o problema, quanto mais visibilidade for dada a esse caso, e sobre principalmente a importância de fazer essa notificação, a tendência é que esses registros aumentem. Então, por vezes, é muito importante até a gente discutir sobre isso, porque, às vezes, o número não é um reflexo de um aumento da violência. Até porque, na pandemia, o que nós vimos foi uma percepção, um aumento, né, da violência a partir da percepção, mas não pelos números. Porque os números, por exemplo, e o ISP criou um monitoramento, né, da violência, um monitor da violência doméstica nesse período, mostrando toda a preocupação do Instituto em dar visibilidade e informar sobre esse tema, e que o que aconteceu foi que os números de lesão corporal e ameaça caíram. E no estado do Rio de Janeiro, e todo o monitoramento das tentativas de feminicídio, que no Rio de Janeiro, diferente de outros estados da federação, no Rio de Janeiro a gente não viu um aumento. Então, mas a gente tem que pensar o seguinte, mas por que no Rio de Janeiro foi diferente? O que a gente poderia considerar como diferente? Porque a gente tem uma estrutura de políticas públicas muito forte no Rio de Janeiro. E isso é muito importante. E uma das coisas que faltava ainda nessa rede era a Polícia Militar ter um serviço especializado, que é a Patrulha Maria da Penha, que foi criada em 2019, foi lançada em agosto de 2019, completando um ano agora, que vem para somar a toda essa estrutura dos juizados especializados, das delegacias especializadas no atendimento à mulher, da qual, salvo engano, a doutora Adriana já foi delegada da GDEAN também, então tem uma vasta experiência, e junto com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com os municípios que têm os CEANs, os Centros de Atendimento à Mulher, e a Patrulha Maria da Penha vem para fazer um acompanhamento de uma forma muito, muito direta com as mulheres que têm a medida protetiva. Então, nesse um ano de funcionamento da patrulha, nós acumulamos, só em termos de fiscalização de medidas protetivas e acompanhamento a mulheres em situação de violência, como pode se ver aqui atrás, mais de 25 mil atendimentos. Foram mais de 11 mil mulheres atendidas diretamente e mais de 8.500 mulheres, esse número já aumentou, de mulheres que foram inseridas no programa e foram acompanhadas com medidas protetivas. E nesse universo de mulheres, a gente pode comemorar porque a gente não teve nenhum caso de tentativa de feminicídio, nem feminicídio. Por quê? Porque simplesmente essas mulheres estavam sendo acompanhadas, os autores de violência sabiam que essas mulheres tinham esse suporte, e uma coisa que se reflete também, em alguns casos, com as prisões de alguns autores. A maior parte dessas prisões que nós tivemos aqui, né, 189, foram por descumprimento de medida protetiva, em flagrante descumprimento de medida protetiva. Então,
A gente sempre diz que esses dados, um dos objetivos da Patrulha Maria da Penha não é prender autor de violência, mas sim levar mais segurança para essas mulheres, para elas levarem as suas vidas. E quando a gente vê essas prisões, a gente costuma dizer o seguinte, que a gente comemora a vida e a segurança dessas mulheres. E muitas das vezes até mesmo a gente salvou esse autor de violência de cometer um crime mais grave e comprometer a sua liberdade por mais tempo. Então, eu acho que esse trabalho ele é muito importante, tudo isso caminha junto. E toda a discussão que foi feita aqui desde o início sobre a questão dos crimes sexuais, um dos primeiros casos que a patrulha pegou no interior do estado foi um caso de violência sexual de uma menina de 9 anos praticada pelo avô. Então, assim, a família também naquela questão de confiar no serviço, buscar, levar essa informação para a patrulha, que imediatamente atuando em rede junto com o Ministério Público, Defensoria Pública, com o delegado da área, conseguiram prender e responsabilizar esse autor e vem acompanhando essa menina. E assim, é uma história muito, muito triste, porque essa menina vinha abusada há mais de 1 ano dentro de casa pelo seu avô. E assim, como a patrulha continua fazendo esse acompanhamento, essa menina precisou de atendimento médico, ela tinha saído da escola, ela já não estava, a vidinha dela já estava totalmente comprometida por conta disso. E, assim, hoje, com esse atendimento, esse acompanhamento da patrulha, a gente vê como essa menina e essa família também está resgatando a sua história. Numa das visitas, os patrulheiros levaram uma bonequinha para ela de presente, não sei o quê, para lembrar que ela é uma menina, né, que ela é uma criança ainda, e que parte dessa infância dela foi subtraída de uma forma tão abjeta, tão absurda, mas que acontece muito. E a gente precisa abrir os olhos para isso, a gente precisa falar sobre isso. E você trazer esse tema aqui no programa é fundamental. Te agradeço por isso. Perfeito. A gente é que agradece toda a contribuição que vocês podem dar para a gente. Ana, a coronel Cláudia acabou de falar justamente um caso de violência dentro de casa, isso é corriqueiro, né? A gente teve aí um caso emblemático da menina de 10 anos que ficou grávida do próprio tio, enfim, sofria essa violência já há um bom tempo. Eu queria que você trouxesse para a gente qual que é a sua análise em relação a esse tema, né? A gente vive uma violência estrutural, né? Sim, é um caso emblemático porque teve todo o entorno midiático, mas isso é muito corriqueiro. Assim, todo mundo que está participando desse programa conhece bem de perto como acontece diariamente contra muitas crianças no Brasil e a gente, enfim, precisa acessar esse problema de uma maneira que não seja como se propõe pela portaria do Ministério da Saúde 2282, né, que a Flávia falou, que impõe que os médicos notifiquem, independente da vontade da vítima, o que faz com que o hospital seja mais um agressor. Você é mais um motor de violência. É mais um entrave nessa situação, né? Ou seja, agrava ainda mais uma situação, né? Você impõe uma conduta que não necessariamente seria o que aquela vítima optaria. E aí você acaba sendo um espaço que talvez ela não procure, né? Ano passado eu conheci a Flávia e a Adriana quando eu trabalhava com a Sandra Ornelas, que também era delegada de DEAN, e a gente conversou muito sobre isso. Na época já se falava sobre a notificação compulsória, mas assim, já com bastante crítica. Nenhuma tanto das delegacias quanto da defensoria, nenhum órgão é a favor dessa notificação compulsória em hospital. Ninguém que estuda violência contra a mulher é a favor dessa medida. Eu até consigo entender a lógica de como até pode ser compreensível que a pessoa pense que isso vai proteger a mulher. Se ela não consegue falar, eu vou falar por ela. Mas isso, em última análise, vai acabar prevenindo que essas pessoas procurem assistência médica. Não só na questão do aborto, né? Do aborto legal, quando a mulher tem, por ter sido vítima de violência, o direito de abortar. Mas também, se durante a violência sexual ela precisa, enfim, ela sempre, depois de uma violência sexual, ela precisa de atendimento médico. E ela vai acabar não buscando o hospital, porque, como foi dito pela Adriana, acho que são 60% das mulheres que são vítimas de violência, elas são vítimas de pessoas da própria família. Se ela vai procurar um hospital depois de uma violência sexual e em pelo menos 60% das vezes é um familiar que praticou a violência contra ela, se essa busca pela assistência médica vai significar que ela vai automaticamente denunciar o familiar,
talvez ela nem busque assistência. Então, assim, é uma medida que você pode pensar como paternalista e cogitar que seja um benefício para a mulher, né? Quando você pensa com um olhar mais benevolente para a portaria, né? Vamos pensar que essas pessoas, na verdade, estão com o bem no coração. Elas querem melhorar a vida dessas meninas, elas querem proteger essas meninas. Mas, na verdade, é um tiro pela culatra, porque, assim, só afasta mais as mulheres da assistência médica e acaba, enfim, sendo mais um motivo, mais uma violência contra elas. Você impor que elas sejam, mesmo que contra a vontade, levadas a denunciar o agressor. Bom, Adriana, é muito importante que a gente conceitue a violência contra a mulher, né, que pode se manifestar de formas diferentes, né, um significado bem mais amplo. E eu queria ter de você, a partir de agora também, de todas as participantes, o que a gente pode fazer dentro desse quadro, Adriana, para a gente poder melhorar essa situação, ou seja, como que a gente avança para combater a violência? Bom, nós avançamos discutindo, né? Primeiro é necessário realmente essa discussão, essa reflexão, essa análise de dados que o dossiê Mulher se propõe a fazer. E mais do que isso, no momento da discussão, um alerta para que as mulheres fiquem atentas a sinais de violência, porque nós observamos isso quando tratamos do feminicídio. Como eu falei, fizemos esse histórico das agressões, e aí é sempre precedido normalmente de agressões anteriores, né, que começam às vezes com insulto verbal e aquilo progride numa agressão física até chegando à morte daquela mulher. Então é necessário que ela esteja atenta a sinais e para que no momento inicial de uma agressão ela consiga romper através de uma comunicação. Então, a gente tem observado um aumento do número de registros, de uma forma geral, quando falamos de violência contra a mulher, e também do crime de estupro. E isso é positivo se você olhar no sentido de que a mulher possa estar se sentindo encorajada e tendo mais confiança, efetivamente, nas instituições, de uma forma geral, para ir lá na delegacia e denunciar o seu agressor. Então, quando eu falei já no início que nós nos deparamos com 20% de casos de estupro que foram registrados um ano depois, de um lado é grave, porque a mulher não fez um registro na primeira semana, como a maioria dos casos, né, que isso ocorre, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter aquele olhar no seguinte sentido: bom, é um crime tão grave que naquele momento não deixaria vestígios depois de um ano, mas ela, enfim, se sentiu encorajada e fortalecida a fazer esse registro mesmo um ano depois. Então, a gente tem essas duas perspectivas. Então, o importante é que se trabalhe para cada vez mais essas mulheres se sintam encorajadas para, no momento em que tem essa violência, e, obviamente, dentro de uma rede de proteção forte, que ela possa ir na delegacia ou em qualquer outro meio e denunciar esse fato. A gente tem a Patrulha Maria da Penha, que a Coronel Cláudia falou, que faz um trabalho importantíssimo de prevenção, e essas políticas públicas de prevenção também são muito significativas para se evitar essa progressão do crime. E com relação ao estupro, aí só fazendo para finalizar aqui essa minha observação final, é importante que as pessoas que estão ao redor das vítimas, porque quando tratamos de estupro, a média da vítima diminui, né? Então, enquanto nos crimes de uma forma geral, a média é de 30 a 59 anos, quando falamos de crimes sexuais, é abaixo dessa idade, e crimes de estupro, a grande maioria dos casos são adolescentes e crianças menores de 17 anos. Então, isso a gente deve pontuar aqui também. E grande parte dos autores são pessoas que se relacionam de alguma forma com a vítima, fazem parte das relações da vítima, né? Quando não o pai, o padrasto, alguém que frequente a residência da vítima. Então, é importante que os pais, os responsáveis e até a escola, os professores estejam atentos a sinais que essa criança e adolescente possam estar dando de que está sofrendo algum tipo de violência. Então, todos devemos estar atentos e nos mobilizar, porque qualquer situação de violência que a gente tenha conhecimento, é importante que a gente denuncie e apoie essa mulher, essa criança e essa adolescente. Flávia, onde que a gente já acertou, onde que a gente deve continuar o nosso caminho para poder reduzir essa violência, e o que é que a gente deve aperfeiçoar, na sua opinião, Flávia? Eu acho que essa pergunta aí é que todas nós gostaríamos de ter a resposta, né?
Na verdade, a gente tem muitas respostas, muitas coisas podem ser aperfeiçoadas. A Lei Maria da Penha é uma lei completa, é uma lei multidisciplinar, interdisciplinar, mas que, infelizmente, ela não é aplicada na sua integralidade. A Hebe falou muito bem com relação, dizendo que ela não é uma lei que trata apenas das questões judiciais ou de segurança pública, né? Ela ficou muito conhecida e eu acho que esse viés da Lei Maria da Penha acabou sendo preponderante. Mas a gente tem que pensar qual é a finalidade social, né? Prevenir, proteger, punir também está lá, mas antes disso a gente tem que trabalhar com a prevenção e com a proteção das mulheres. E a proteção pode ser tanto no âmbito judicial quanto no âmbito extrajudicial, né? Através de medidas de soluções junto com os serviços do Poder Executivo, com todos nós da rede de proteção atuando de forma integral, né? Daquela integração operacional que a lei determina lá no artigo 8º. Aliás, um artigo que eu gosto muito, que traz diversas diretrizes de políticas públicas, que nem todas foram implementadas, né? E aí, se a gente conseguir a implementação integral dessas políticas públicas, talvez o dossiê Mulher, que nós festejamos tanto, esse instrumento tão importante para a gente, tenha dados muito melhores que nos faça festejar mais ainda, né? E aí eu queria, aproveitando que na fala da Coronel Cláudia, quando ela fala do primeiro caso que a patrulha atendeu, que era uma vítima de 9 anos, que já estava até fora da escola, eu chamo a atenção. Existe todo um sistema de garantias, e aí eu não estou falando nem mais da Lei Maria da Penha, mas eu estou falando do Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe todo um sistema de garantias que é eficaz, quer dizer, não foi eficaz, mas que garante e que protege essa criança e que não funcionou, chegando ao ponto dessa menina ser vítima durante um lapso temporal grande do seu agressor. Né? Por que essa falha? Por que essa menina estava fora da escola? Né? Então, aí eu volto à Lei Maria da Penha, porque ela pode se aplicar a todos os casos de violência para meninas, adolescentes e mulheres. Né? Por que não houve essa integração operacional entre todos os atores da rede? Porque a educação está lá inserida nessa rede. Né? E não só dialogando entre si, mas também implementando, incluindo no currículo escolar, matérias referentes às questões de gênero e raça. Falar sobre sexualidades, falar sobre direitos sexuais e reprodutivos nas escolas é uma importante ferramenta fundamental de prevenção de violência sexual contra meninas e adolescentes. Né? Então, a gente precisa trabalhar muito com isso. E valorizar esse aspecto da proteção em relação à punição. A punição é importante, sim, mas antes de tudo a gente protege essa mulher, para que, protegida, assistida por um centro especializado, fortalecido, essa mulher resgate sua autonomia e possa seguir adiante fazendo a denúncia, encarando uma ação judicial fortalecida como ela deve ser. Perfeito. Hebe, eu gostaria de justamente ter um conselho seu, né? A gente sabe que cada pessoa reage de uma forma diferente, né? Sendo vítima desse tipo de violência, mas o fato de denunciar já é o primeiro passo na sua avaliação da construção dessa pessoa vítima da violência, Hebe? Não, de jeito nenhum. A denúncia é o ápice de um processo. A denúncia deve ser efetivada. Mas romper esse medo já é um bom sinal para quem está... É isso que eu queria saber de você. Com toda certeza. Mas eu queria lembrar também nesse processo, e dialoga com a questão que você está colocando, que às vezes a gente olha os números, os dados são crescentes, os juizados estão precisando crescer em número. A Patrulha Maria da Penha teve que ser criada para mostrar também uma outra face da eficácia do processo. E, às vezes, a gente tem a impressão de que a Lei Maria da Penha não está sendo eficaz, que a gente não está conseguindo combater o problema, mas eu quero crer que é exatamente o contrário, né? Porque o fato desses casos estarem se tornando públicos
é um sinal de que a gente não está mais silenciando em torno de uma questão que foi silenciada durante séculos. Na Europa, nas Américas, no Brasil, nos países latinos, sobretudo, né? Então, quando o caso vem a público, é porque uma parte importante desse processo de submissão da mulher aos eventos de violência já foi vencida. Então, que bom que os números estão crescendo neste sentido, não me compreendam mal, né? Mas o registro é vital, mas a própria Lei Maria da Penha nos oferece outros instrumentos para lidar com a questão independente desse registro. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente conta com um centro de referência de atendimento à mulher, com uma equipe multiprofissional, que foi instalado dentro do Complexo da Maré, dialogando com as mulheres acerca das suas vidas, dos seus processos. Muitos dos casos foram levados a registro policial, muitos dos casos que a gente tomou conhecimento ali nessa intervenção junto às mulheres. Isso não significa que os casos que não foram levados ao conhecimento jurídico, porque a mulher decidiu não fazer assim, não tenha impactado de alguma maneira a vida dessas mulheres quando elas entenderam que elas podiam ter uma outra qualidade de relação consigo próprias e com seus companheiros, consigo próprias e com seus filhos. Então, é uma mudança de vida, é uma mudança na forma como a mulher encara a sua vida, o modo como ela toma as rédeas da sua vida, que às vezes se concretiza num ato de denúncia, mas não é essa parte mais importante do processo, embora, evidentemente, quando a gente fala do estupro de uma menina de 10 anos, isso seja fundamental. Evidentemente, quando a gente fala de um caso de feminicídio, isso seja fundamental. Não é fundamental em todos os casos, né? Fundamental é que a mulher entenda que ela deve e pode construir uma relação igualitária com os seus companheiros, relações amorosas respeitosas, e que isso atinja um número cada vez mais expressivo de mulheres. Perfeito. Coronel Cláudia, eu gostaria de ter da senhora um conselho em relação, já que a senhora tem essa possibilidade de trazer toda a realidade da patrulha, né, Maria da Penha, um conselho para essas mulheres que são vítimas de violência. Eu queria só retomar um pouquinho a questão dos crimes sexuais, que eu acho que isso é uma questão muito importante, que isso acontece inclusive nos relacionamentos também. E assim, mas quando a gente fala de crimes sexuais praticados em ambiente doméstico, com pessoas do relacionamento, diferente de uma situação de um abuso sexual, de um estupro, de um desconhecido, que a princípio você vai passar por aquela situação uma vez, quando isso acontece dentro da própria casa, isso se trata de uma violência de repetição. Vá se imaginar quantos abusos, quantas situações essa criança, esse adolescente passou, por quantos estupros sucessivos essa criança passou. O que essa menina sente cada vez que ela fica sozinha em casa com esse agressor. Então, assim, é uma situação muito perversa, mas a gente tem que pensar sobre isso, porque isso é de uma tortura psicológica absurda. Que essas crianças, assim, uma das definições que se coloca em relação ao estupro, que ele é uma espécie de homicídio de gênero, e que por vezes a mulher, para suportar aquilo, a criança, ela meio que tem que sair do próprio corpo, ela tem que levar a mente dela para outro lugar para ela sobreviver àquilo. Só que as marcas ficam para sempre. E quando a gente fala desses abusos também em âmbito doméstico e familiar, não nos esqueçamos dos meninos, porque tem meninos, crianças que passam por isso também. Então, a gente tem um número menor, e isso é muito mais subnotificado, porque a gente imagina o seguinte, a questão do próprio machismo, da vergonha e das próprias famílias em denunciarem que seus filhos, meninos, passaram por isso, mas isso também acontece em número menor, em termos de registro, e os estudos apontam que apenas 10% dos casos de crimes sexuais são notificados. Isso quer dizer que esse número que a gente é só a pontinha do iceberg, que ele é muito maior. Então, por isso é importante da gente falar sobre isso de uma forma e buscar caminhos, não é? A denúncia ela é um caminho importante, mas um outro caso que a gente tem que pensar é o seguinte,
quando a gente fala do tempo, do lapso entre o fato e a denúncia, isso, quanto mais tempo passar, pior é para você adquirir materialidade. Nosso sistema de justiça é um sistema que depende de provas. Quando a gente fala da necessidade de você entrar com toda a parte de medicação para evitar doenças sexualmente transmissíveis e até mesmo uma gravidez indesejada, você tem uma janela de 72 horas e a maior parte dos estupros, dos abusos não são notificados dentro das 72 horas. Então, falar sobre isso é muito importante, porque isso pode evitar exatamente que se chegue num caso como aconteceu com aquela menina de 10 anos. Perfeito. Se a coisa fosse identificada no começo. Então, assim, e quando, né, e aí retomando um pouco da sua pergunta, quando a gente fala em conselhos para mulheres que estão nessa situação, e a gente tem várias realidades, vários níveis, a mulher ficar atenta, ela identificar quando ela está iniciando um relacionamento abusivo. Como a doutora Adriana bem colocou, a violência ela não parte do extremo do feminicídio, ela não começa no feminicídio. Muitas das vezes ela começa numa violência psicológica, num maus tratos, na falta de atenção, na violência, e aí começa a violência moral. E às vezes, quando a mulher vai registrar, ela por vezes, ela só vai registrar quando já foi agredida fisicamente, quando já está com o braço quebrado, com o olho roxo, e quando se pergunta para ela, mas ele te agredia antes? Não, não agredia não. Poxa, mas ele te xingava? Ah, xingar, ele xingava. Ah, ele dizia que ia te matar? Ah, dizia que ia me matar, sim. Quer dizer, ela nem a situação já ficou de uma forma tão perversa que ela não conseguia entender que existia toda uma... Ele quebrava tudo dentro de casa. Isso é o quê? Violência patrimonial. Ele me xingava, é o quê? Violência moral. Ele dizia que ia me matar, que ia destruir tudo. É ameaça, é violência psicológica. Ele escondeu meus documentos, os documentos das crianças. Isso é um tipo de violência também. E por vezes ele faz isso para conter essa mulher, para que ela não consiga sair, daquela situação. Então, coisas desse tipo, ela não ter acesso ao dinheiro, ela não ter acesso aos documentos dela e das crianças, isso tudo já é um caminho para uma dominação, para uma violência muito maior. E, às vezes, a mulher sequer sabe que isso é um processo. Então, conversar sobre abertamente, né, eu acho que o caminho é esse. E nem sempre, como a doutora Hebe colocou, o caminho, às vezes, não é necessariamente um caminho policial. Ela pode procurar um centro de atendimento, ela pode, como a gente tem na UFRJ, um centro de atendimento, e ali ela vai encontrar qual é o melhor caminho para ela se fortalecer o suficiente, porque senão aquela coisa, só denuncia, às vezes ela denuncia e depois se arrepende, porque ela não foi fortalecida o suficiente. Então, cada mulher vai ter o seu processo, mas é importante ela saber que existem canais, que existem diversos canais que ela pode acessar, que não apenas a questão do processo criminal, e às vezes, e a Lei Maria da Penha traz uma coisa que é muito interessante, que é quando a gente pensa no sistema de justiça criminal, por vezes você tem um olhar só para o crime, a aplicação da punição e o autor do fato. Por vezes a vítima fica obscurecida, né? Eu estou preocupada com o criminoso, estou preocupada com a pena e estou preocupada com a prisão. A Lei Maria da Penha não, ela tem todo um olhar para essa vítima. Até mesmo nos casos de feminicídio, você tem uma defesa da memória da vítima com a defesa da vítima nos júris de feminicídio. Então, eu acho que isso é um novo olhar sobre essa questão da criminologia e de como a gente trata a questão das vítimas, que por vezes elas acabam sendo esquecidas no processo criminal. Perfeito, então, finalizando esse programa, eu queria a conclusão da Ana também, já que todo mundo já trouxe algumas sugestões, finalizando esse discurso. Ana, qual a sua mensagem em relação ao tema, né, a sua conclusão? A minha mensagem, eu vou resgatar a fala da Flávia, porque eu acho o mais importante é entender que a educação sexual não é ensinar a ter relação sexual. É ensinar a se defender de violências, é ensinar o que é permitido e o que não é permitido que se faça com o corpo da pessoa. Então, isso, a gente também tem um erro de comunicação quando a gente fala sobre educação sexual, fica parecendo que é como se incentivo a que os jovens tenham relação, quando na verdade é extremamente o oposto. Então, só vamos começar a ter redução de fato dos dados que a Adriana registra no dossiê da mulher, quando a gente parar de confundir educação sexual com ensinar a ter relação sexual e começar a proteger desde a infância e não só fortalecer as meninas, como também os meninos nesse novo jeito de pensar a integridade física. E eu acho que é muito importante que a autonomia da denúncia parta da mulher e nunca da gente,
e nenhuma instituição e nenhum órgão seja obrigado a denunciar pela mulher, porque isso é mais uma violência. Perfeito. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, que foi muito importante a gente falar mais uma vez sobre esse tema. E o Rio TV Debate Virtual fica por aqui. Até o próximo encontro.